Professor, o trabalho desses caras aí, os diplomatas, todos esses caras que trabalham nessas relações internacionais aí, deve estar muito mais difícil agora, né, cara? Com o nosso presidente que de vez em quando solta umas palavras aí rudes até sobre outras nações, outros povos e tal. O Brasil era um dos poucos países no mundo que tinha relações amigáveis com todos, todo basicamente, mundo. assim, né? Isso realmente foi um dos das grandes conquistas da diplomacia brasileira. O Brasil conseguiu resolver seus conflitos fronteiriços de maneira pacífica, né? Só com o Paraguai que teve um confronto, mas com todos os outros foi por meio de arbitragem, e que é raríssimo, né? Quando você olha, por exemplo, a Alemanha, todas as fronteiras da Alemanha foram definidas por meio de guerra, né? Conquistas, etc. Então o Brasil é muito atípico nesse sentido, um grande país com um poder militar muito pequeno, né? Vocês sabem onde vai a boa parte do orçamento militar. Trator ou picanha? Ou leite condensado? É isso. Não, mas é pensões, salário, etc. Ou seja, não é assim, não tem um grande poder militar e, portanto, não ameaça também seus vizinhos. O Brasil conseguiu algo que poucos países conseguem. É um grande país rodeado por países pequenos e ninguém tem medo do Brasil. Invadir esses países, que não é nada trivial. Os países têm medo da China, os vizinhos da Índia se preocupam com a Índia, o Paquistão tem medo da Índia. Por mais de 1000 anos, os vizinhos da Alemanha se preocuparam com a possibilidade de unificação alemã e os ingleses e franceses só toparam a unificação em 90 se a Alemanha topasse abrir mão da sua moeda, né? Foi naquele momento que eles diziam, tudo bem, porque eles tinham medo de uma Alemanha grande com uma moeda forte que pudesse controlar o resto. O Brasil sempre deu um jeito. Agora, com Bolsonaro, esse soft power brasileiro, assim, realmente, dessa forma não existe mais, porque... não existe mais, é forte, hein, professor? Eu acho que pode... Não, nesse momento, né, não existe com ele, né? Ele não tem esse poder. Claro, me parece assim que esse governo utilizou a política externa para muitas vezes mobilizar grupos internos. Entendeu. Então, por exemplo, atacar o Macron. Para fortalecer a própria base. Então, muitas vezes eu acho que houve, por exemplo, um confronto, não assim uma ameaça contra a Argentina, mas chamar o candidato à presidência na Argentina que estava vencendo de ladrão, de esquerda, não sei o quê. Do ponto de vista racional, isso não faz muito sentido. Isso faz muito sentido para mobilizar a base no Brasil, que não gosta da Cristina Kirchner. Faz muito sentido ser o candidato, mas não se você é o presidente. Porque agora você tem uma situação complicada com a Argentina, com os Estados Unidos. Com a China. Com a China, com boa parte da Europa. Eu acho que o Brasil mantém uma relação funcional com os países BRICS, né? Mas, de certa maneira, também na grande questão que dominará o debate internacional nos próximos anos, que é a mudança climática, o Brasil é visto como uma potência negacionista. Agora, é verdade, há uma percepção de que o Brasil é maior que o Bolsonaro, por exemplo. Ou seja, com quem o John Kerry, que é a pessoa responsável para assuntos climáticos, se encontrou quando esteve aqui. Mentira, ele teve essas reuniões online, mas ele se encontrou com todos os governadores porque sabe que tem gente preocupada com o assunto climático. Mas, digo, esse goodwill, né? O governo brasileiro hoje é um país bastante isolado. Eu diria mais isolado hoje do que durante a ditadura militar. Caralho! O presidente americano dificilmente receberia hoje o Bolsonaro na Casa Branca e todos os presidentes brasileiros durante a ditadura visitavam Washington. Eu entendo, etc. mas aí quando você fala isso, eu acho que talvez não seja... Não quero defender o Bolsonaro aqui, mas não acho que talvez seja 100% culpa do Bolsonaro e mais culpa do ambiente polarizado que a gente vive hoje das mídias sociais. Tipo, o Bolsonaro, ele viralizou tanto como um cara... o bad guy no mundo todo, nas mídias sociais, que isso impossibilitou o Biden de receber ele. Porque o Biden recebe vários caras da Arábia Saudita que são ditadores, tá ligado? Mas veja, o presidente brasileiro tem à disposição um dos melhores ministérios de relações exteriores do mundo, que é o Itamaraty,
que tem em torno de 1.500 pessoas altamente treinadas para blindar o país. É um escudo. E durante a ditadura militar, quando havia um debate na Universidade de Oxford sobre abuso de direitos humanos no Brasil, havia sempre um diplomata que dizia, peraí, eu queria dizer uma coisa, não é bem assim, não é bem assim, defendendo, por exemplo, evitando que o Brasil seja voto vencido na ONU, mantendo laços, explicando por que o Brasil continua sendo um aliado importante. Mas o que o Bolsonaro fez? Colocou uma pessoa como chanceler que, em vez de ser escudo, acabou ampliando e radicalizando esse discurso. Então, o Ernesto foi uma pessoa, vamos dizer, mais ligada a teorias de conspiração, etc., que ele muito bem poderia ter colocado em outro ministério, mas colocar uma pessoa, vamos dizer, que consegue baixar a temperatura no Itamaraty, mas isso acabou não acontecendo. Então, o país ficou muito desprotegido durante esse tempo, o que explica um pouco porque hoje nenhum chefe de Estado na Europa, com exceção da Hungria e da Polônia, topariam apertar a mão do Bolsonaro numa relação bilateral. Caralho, que bosta. Porque virou tóxico. Então, Entendeu? Se você quer falar uma coisa não polêmica sobre a RI, vamos supor que você é um candidato a algo na França e você não entende nada de RI e você quer falar algo que é seguro de se falar. Então, você fala mal Bolsonaro. Porque ninguém vai dizer, não, mas o Bolsonaro... Então, criou-se um consenso que, obviamente, de certa maneira, eu concordo com você, não é inteiramente justo, mas é culpa, sim, do governo, porque poderia... Era possível tomar medidas, porque, sim, o Macron se encontra com ditadores do Oriente Médio e ninguém... Assim, algumas pessoas criticam, mas... Mas ninguém sabe, nem se liga. Então assim, a comunicação do Bolsonaro é a pior comunicação de um presidente da história da humanidade, eu acho. Eu acho que meio que essa caricatura, né? Essa pessoa tóxica que, enfim, não se importa, que não se importa com o próprio isolamento, isso faz parte da estratégia interna. Isso mobiliza os seus seguidores. Para dizer, olha, a gente não está na mão dos chineses, a gente não está na mão agora dos globalistas que tomaram conta da Casa Branca, que fraudaram a eleição. Ele falou para o assessor do Joe Biden que ele acha que as eleições nos Estados Unidos foram fraudadas. O que ele estava basicamente dizendo, eu acho que você faz parte de um governo ilegítimo. Né? E... Ele não entende a ramificação disso. Eu acho que ele nem se ligou que ele falou isso, né, cara? Mas, digo, pode até dar certo, porque se o Bolsonaro topar, por exemplo, excluir a Huawei da China na hora de construir a rede 5G, o que acho que não vai acontecer, aí sim se poderia até manter uma aliança com os Estados Unidos. Mas o Brasil é tão dependente da China que essa aliança, do ponto de vista americano, não vai dar certo. Então, sobretudo a ala mais esquerda do Partido Democrata odeia o Bolsonaro. E isso, obviamente, tem um impacto também na política interna, porque para um investidor é um país um pouco mais complicado, pode haver boicote de produto brasileiro, até de produto que nada tem a ver com a Amazônia. Né? Então, hoje em dia, CEOs de empresas brasileiras que vendem para mercados europeus não tem mais aquela bandeira brasileira destacando. Todos, Porque 10 anos atrás, você ser uma empresa brasileira era uma vantagem, né, que aumentava a sua visibilidade. Era uma coisa que você queria mostrar. Né? Você colocava bandeira no seu produto. Aí agora tu deixa passar batido. Hoje é um pouco... porque... Não porque as pessoas não gostam do Brasil, mas as pessoas estão dizendo, será que esse produto tem algo a ver com a destruição da Amazônia? E eu tenho conversado com representantes de empresas que não tem nada a ver com a Amazônia e disseram que eles enfrentam esse questionamento bastante quando viajam para o exterior. Por quê? Porque o governo não construiu uma narrativa que poderia ter construído perfeitamente. Mas era preciso colocar uma pessoa minimamente sensata no Ministério do Meio Ambiente para ter esse escudo de novo. O que acontece? Havia taxas de desmatamento superiores às taxas atuais nos anos 90. Ou seja, não é só o número, mas é o marketing da coisa. Jeito de tratar, né? Total. O Collor, por exemplo, só para dizer assim, o Collor que teve uma presença curta, organizou o Rio, a grande conferência climática. Né? Teve agora a Rio mais 20. A primeira foi em 92. Ele falou, olha, a gente
Eco 92, né? É, uma democracia jovem, ainda instável. Muitas pessoas associam o atraso com a gente. A gente é visto como um país ainda ditatorial, que está destruindo a floresta. Então, o que, ele fez? Ele consultou seus assessores diplomáticos e eles falaram, olha, a gente consegue mudar a imagem do Brasil organizando a maior conferência do mundo, da história, sobre o clima. E aconteceu. E o mundo falou, nossa, o Brasil está tomando dianteira nesse negócio. Reconhece que é um problema, mas se torna líder nesse assunto. E mudou muito a imagem do país. Então, um outro governo, né, poderia ter feito uma grande conferência, dizer, olha, sim, temos um problema, vamos pensar conjuntamente como lidar com essa questão. E aí, entendeu? Então, tem muito a ver com branding, assim, que esse governo fez muito mal. É verdade, a gente conversou com o Fábio Faria e uma das coisas que a gente falou para ele foi que ele tem o pior trabalho do mundo. É o ministro das comunicações Do Bolsonaro. do Bolsonaro, cara. Sobretudo lá fora. Né? Realmente, assim, eu acho que às vezes as pessoas não se dão conta como mudou, porque o Brasil não era um país já meio isolado, era um país muito bem integrado, que falava com todo mundo. De novo, eu sei disso porque durante assim, 2010 a 2016, 2017, você viajava para Sudão, Coreia do Norte, Oriente Médio, e Brasil era assim, nossa, Brasil, você tá... Futebol, cerveja, mulheres. enfim, mas é um país que conseguia... algumas dessas coisas eu acho que foram excessivas. O Lula, por exemplo, queria negociar um acordo nuclear entre Turquia conjuntamente com a Turquia, negociar um acordo nuclear com o Irã. Porra! E foi lá e Da assinaram... hora, porra. Aí ele queria... Enfim, havia um momento em que... Pô, da hora, a gente tá cheio de problema aqui, pô. Ah, mano, mas pô, se a gente tá cheio de problema, a gente é um país, a gente tem milhares de pessoas trabalhando pra gente. Se tiver uma pessoa trabalhando na paz de um país, é da hora, pô. Então, assim, muitas dessas coisas eu acho que foram um pouco exageradas, talvez, mas o país nunca chegou... Naquela época, quando o Brasil resistia à pressão internacional para acabar com a escravidão no século XIX, também o país estava bastante isolado, né? Porque é um dos últimos países no Ocidente a, de fato, implementar o fim da escravidão. Mas isso, obviamente, faz muito tempo e é difícil comparar esses períodos, mas esse isolamento vai dar um baita trabalho para qualquer futuro presidente. Para reverter esse isolamento aí. Eu concordo e discordo, porque... Como é que é? Eu concordo que foi uma cagada tão grande que vai dar trabalho, mas eu acho que a gente tá num planeta que a notícia ela voa muito rápido. Tipo, o Talibã descobriu que os Estados Unidos estava vazando e foi lá e falou, mano, a gente já, tipo, não demorou meses, demorou dias, demorou horas. O Brasil tem uns meios, né? Esse plano de politizar o Itamaraty não deu certo, então hoje você tem um chanceler que... Hoje mudou? Mudou. Quem que tá lá agora? O Carlos França, que é uma pessoa que faz de tudo para não aparecer. E tá certo assim, porque ele faz contenção de danos nos bastidores. Uma pessoa que quase nunca dá entrevista na imprensa, porque está começando a tentar baixar a bola um pouco e convencer, por exemplo, os ministros a não falarem mal da China, que sempre é um assunto que assusta o agronegócio.